O Rio de Janeiro tem 107 bilhões de reais em investimentos públicos e privados, nacionais e internacionais. Várias ações do governo do estado possibilitaram esse resultado. Amanda Martins. Olá, boa noite a todos. E para falar sobre desenvolvimento econômico do estado, nada melhor do que o secretário de Desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro, Vinícius Fará. Secretário, muito obrigada pela disponibilidade de conversar aqui com a gente, viu? Amanda, é um prazer poder estar aqui hoje trazendo esse novo e bom momento do estado do Rio de Janeiro, que vem comemorando mês a mês números positivos de investimentos privados, de abertura de novos postos de trabalho. Isso nos deixa muito felizes e com a humildade de entender que a gente está no caminho certo para consolidar de uma vez por toda um estado que a gente sempre sonhou em viver e admirar. Eu queria que a gente começasse falando justamente desses novos investimentos, essas novas empresas. A gente viu nos últimos anos empresas chegando ao Rio, nacionais, estrangeiras, mas empresas investindo aqui no nosso estado, que a gente já não via esse cenário há alguns anos. Então, eu queria que o senhor contextualizasse como que foi possível trazer esses novos investimentos aqui para o nosso Rio, secretário. Primeiro, é impossível a gente trazer essa realidade sem falar do como estava quando nós assumimos o governo do estado, né? O governador Cláudio Castro, ao assumir a gestão do estado, entendeu que tinha que recuperar a credibilidade do estado, que tinha que dar um recado aos empresários de que aqui se tinha um governo sério, comprometido e que pudesse praticar políticas públicas que o empresariado se sentisse com segurança jurídica. O estado do Rio era um dos estados que tinha a burocracia à flor da pele, os processos demorados, e aqui eu te trago um exemplo, a junta comercial, que está ligada à nossa secretaria, que é o ponto de partida, né, para se abrir uma empresa. O prazo médio da junta comercial do Rio era de 4 a 5 meses para se abrir uma empresa. Hoje o prazo da junta é de 40 minutos. Saímos de 5 meses para 40 minutos, tanto que há 4 meses atrás a junta comemorou o seu recorde de abertura de empresas. 78 mil novas empresas foram abertas nos últimos 12 meses em relação a 2023, que é o recorde de 200 anos do estado do Rio de Janeiro. E a gente tem todo esse processo acontecendo em todas as áreas. Porque quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente não tem como separar 4 setores do governo. Companhia de Desenvolvimento, a CODIM, que está ligada à nossa secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Meio Ambiente, através do INEA, que é o órgão licenciador, né? E a Secretaria de Fazenda, que é quem cuida da questão tributária. Quando a gente uniu todos esses setores, né? Antes os setores não se falavam, e cada um pensava, a Fazenda contabilizava dinheiro e não queria abrir mão de receber aumento de receita, a questão ambiental se travava naquela questão ambiental, isso dificultava. A gente começou a entender e falar a mesma língua. E a recuperação do Rio é algo absurdo que a gente está muito orgulhoso e feliz. Um exemplo claro é a geração de emprego. Há 3 anos atrás, Amanda, o estado do Rio era o 24º estado na geração de emprego do país. É inadmissível que um estado como o estado do Rio fosse o antepenúltimo estado da federação na geração de emprego. A gente está na 2ª posição nos últimos 13 meses consecutivos. E esses dados não sou eu que estou aqui trazendo, eles são medidos pelo CAGED, que é o órgão federal que mede a empregabilidade mês a mês. E o estado do Rio está há 13 meses consecutivos na 2ª colocação na geração de emprego. E a gente está falando de geração de empregos formais, né, secretário? Direto. Empregos diretos, né, muitos deles no setor da indústria, porque é o setor que mais vem atrás dos incentivos fiscais. A gente tem hoje a lei do Rio Log, que é das distribuidoras e do atacado, e que também é um setor muito forte aqui no nosso estado, e a gente teve o reflexo, a gente alterou, isso é importante eu falar aqui, Amanda, foram alteradas nos últimos 2 anos 21 leis de setores fundamentais da economia. A lei do aço, a lei do setor de plástico, a lei do setor do farmacêutico, ou seja, a gente foi pegando as leis que num passado
já foi as melhores, ficou enferrujada, velha, isso afastou os investimentos. A gente pegou essas leis, modernizou, melhorou, ampliou os benefícios e com isso a gente conseguiu trazer de volta os investimentos. No setor de atacado, hoje o Rio virou o maior polo nacional. Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, montando aqui vários CDs de distribuição. Por quê? Porque a política do Estado oferece agora oportunidades tributárias que faz com que uma operação dessa, além da logística do Estado, ela seja vantajosa economicamente pela tributação diferenciada. E durante esses anos, secretário, a gente viu também um investimento muito grande do setor automotivo. Isso a gente fala em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu sei que recentemente vocês assinaram uma carta aí com uma gigante, né, chinesa. Então eu queria te perguntar como é que estão essas tratativas, porque é um passo importante para o interior do estado, né? É público e notório que o setor automotivo foi um dos que mais foi impactado com a pandemia. O mercado parou, o consumo, os componentes que vinham da China, de praticamente todos os carros. Esse mercado teve uma retração absurda, né? Não só aqui, mas no Brasil, no mundo. E o Rio sofreu muito com isso, já que esse setor ele emprega quase 20 mil empregos diretos ali na região do Vale do Paraíba e do Médio Paraíba. A gente melhorou as leis do setor, a gente formou uma política pública de qualificação profissional para jovens de 17 a 23 anos, que é um nicho que começa a trabalhar, tem o desejo de trabalhar no setor automotivo e com isso a gente teve uma retomada de investimentos. Só para você ter uma ideia, antes de eu falar da chinesa, que está em prospecção, eu preciso te dizer que de um ano para cá, a gente teve, para ser mais preciso, de 2 anos para cá, a gente teve a Volkswagen anunciando a produção de caminhões elétricos na sua planta, um investimento de mais de 2 bilhões, a Nissan, né, anunciando 2 modelos de carros, e agora, de setembro para cá, a Stellantis, que é hoje a 4ª maior montadora de veículos do mundo, que reúne Peugeot, Fiat, Jeep, são 5 marcas dentro da marca Stellantis. De setembro para cá foram anunciados 5 bilhões e meio na fabricação de 3 novos modelos de carro. Ou seja, o Rio está cumprindo o seu papel e a gente chegou à conclusão que quando o Estado cumpre o seu papel, a iniciativa privada reage na mesma hora. E essa empresa chinesa é uma prova disso também. A IADEA é a 2ª maior fabricante de motos elétricas da China, é uma gigante, se não me falha a memória, são 12 ou 13 fábricas espalhadas na China, e ela resolveu apostar no mercado brasileiro, né? Abrir uma fábrica no Brasil. A gente trabalhou muito isso, Paraná estava tentando levar, São Paulo, Santa Catarina, e a gente conseguiu fazer com que o Rio oferecesse mais vantagens e oportunidades, e eles tomaram a decisão que ao montar essa unidade vai ser no Rio de Janeiro. Eu já tive reunido e o governador por 2 ou 3 vezes com o CEO da empresa, com o governo chinês, né? Porque na China o governo é sócio na maioria das empresas e a gente está bem adiantado. Agora, uma semana atrás, eu tive com o CEO e mais 2 diretores na cidade de Três Rios, coincidente a minha cidade, onde eu fui prefeito, olhando uma área lá, uma gigante, porque eles querem uma área de 200 mil metros quadrados, com toda uma localização perto de rodovias para facilitar o escoamento da produção. E a gente está muito esperançoso que em muito pouco tempo o governador já assinou a carta de intenção com a empresa, com o governo. Então a gente espera em muito pouco tempo poder anunciar uma gigante como a IADEA, fabricando motos elétricas, patinete elétrico e bicicletas elétricas, que é o carro-chefe dessa empresa. Já que a gente falou de interior, né, o senhor é um secretário que vem do interior, já foi prefeito de Três Rios, então eu queria que a gente falasse um pouquinho do que o interior tem para mostrar aqui, né, para a capital. Que experiências do interior o senhor trouxe nesses anos como secretário? Quando o governador Cláudio Castro me convidou,
e o convite foi muito objetivo. Ele me deu a seguinte missão: Vinícius, eu era deputado, eu estava como deputado federal, e ele me fez o convite da seguinte maneira: deputado Fará, você aceita agora fazer nos 92 municípios a política pública que você fez quando prefeito de Três Rios? O que a gente fez? Pegou o modelo de Três Rios, por quê? Porque cidades, pessoas e necessidades é igual no mundo inteiro. Se deu certo na cidade de Três Rios, o mesmo modelo vai dar certo em qualquer cidade do mundo, né? As boas práticas públicas, elas conseguem ser exitosas em qualquer realidade. O que falta é o poder público cumprir o seu papel. Então a gente assumiu esse desafio. A realidade de Três Rios era muito ruim. Três Rios se transformou numa potência econômica por causa dessas políticas públicas e a gente acabou tendo o privilégio, a oportunidade, com o aval do governador, de fazer no estado de 3 anos para cá essa transformação tributária, de qualificação profissional, de desburocratização, de agilidade da máquina pública, que tem permitido o que a gente falou agora há pouco, a retomada dos investimentos. Hoje nós temos quase 150 bilhões de investimentos privados acontecendo no nosso estado. Talvez eu não me lembro em 100 anos o estado comemorando uma marca desse número. Por quê? Porque tem política pública na veia, porque essa é a determinação do governo de fazer com que aqui seja o palco das oportunidades de investimentos. Durante esse tempo, vocês trabalharam muito em parceria também com a iniciativa privada, Sim. Obviamente. Então, o que a gente pode esperar aqui de próximos passos? O que foi feito, deu certo e vai continuar, de repente, aí nesse caminho, secretário? A gente está apostando muito na ferramenta da transformação digital. A gente não tem como hoje pensar em desburocratização, agilidade da máquina pública, imaginando que os processos internos ainda no papel, no processo. Então, a gente está apostando muito nesse tripé: qualificação profissional, leis modernas e ágeis que entrega segurança jurídica e uma política muito forte de transformação digital e também de incentivos fiscais. Secretário, a gente espera, né, que esses investimentos continuem dando certo, como cariocas e fluminenses. Quero te agradecer a presença, a participação, a disponibilidade aqui no Jornal do Rio, viu? Obrigado, Amanda. É uma honra poder estar aqui mostrando que a boa política transforma a vida, transforma um estado de 19 milhões de habitantes. O que falta, na verdade, é essa visão pragmática, moderna, de que a gente pode fazer mais e o cidadão merece mais.